Vamos falar um pouquinho sobre entendendo a palavra de Deus. Eu separei dois versículos, que por sinal tem o mesmo número, 3,16. Paulo a Timóteo 3,16 e 2 Pedro 3,16 também. Paulo 3,16, Timóteo, ele fala sobre a palavra de Deus, que é esse livro aqui. Ele diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Aí o versículo 17 continua: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele fala sobre a escritura divinamente inspirada, que é isso aqui, a Bíblia. A Bíblia, ela tem 66 livros. Ela não é um livro, é um conjunto de 66 livros. São 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Isso aqui é considerado escritura divinamente inspirada. Para escrever essa escritura aqui, os homens santos de Deus, como diz em 2 Pedro 1, 20 e 21, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, para você aprender a palavra de Deus, tem dois jeitos. Ou você tem a inspiração do Espírito Santo, porque eles tiveram inspiração para escrever, então você tem que ter inspiração também para entender. Ou você vai até uma pessoa que tem essa inspiração para que ela te possa te explicar. A Bíblia fala sobre um homem que era o ministro da economia da rainha da Etiópia, Candace. A Bíblia diz que em Atos 8, 26 em diante, fala que ele voltava da festa de adoração de Jerusalém e, assentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías. O Espírito Santo, vendo aquilo, ele falou para um dos servos dele, Filipe, chega-se aquele carro ali. Aí Filipe foi correndo, chegou perto daquele carro e ouviu que ele lia o profeta Isaías. Filipe perguntou assim: entende tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém me não explicar? E rogou que Filipe subisse naquele carro e se assentasse ali com ele e explicasse aquilo que ele estava lendo. Filipe explicou, falou que era sobre, Isaías estava falando, há 700 anos atrás, Isaías já estava profetizando sobre a vida de Jesus, que ele morreria pelos pecados da humanidade, que o homem precisava se arrepender, se batizar e ser salvo. E ele entendeu aquilo completamente. Ele falou assim: eis ali água, quem impede que eu seja batizado? E Felipe falou assim: nada impede que você seja batizado. A Bíblia diz que eles desceram os dois imediatamente ali na água e foi batizado. E ele saiu dali regozijando-se. Então é importante que você entenda essa grande verdade, essa grande revelação, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você fica lendo. Quantas vezes a gente ouve falar assim: puxa, eu leio a Bíblia tanto e não entendo. Então você tem que buscar a inspiração do Espírito Santo. Se você tiver essa inspiração, glória a Deus. Se você não tiver, seja humilde e fala: pastor, por favor, me explica, que eu gostaria muito de entender. Então a Bíblia fala que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. No próximo filmezinho que eu estou fazendo, eu vou falar sobre outro versículo. A 2 Pedro 3,16, quando Pedro fala que homens indoutos e inconstantes pegam essa palavra aqui sem entendimento e eles torcem. Então ensina as pessoas de uma maneira completamente distorcida. Mas vamos ficar por aqui. No próximo filmezinho você vai ver sobre 2 Pedro 3,16.